João acordou sobressaltado com o som de portas batendo. Sua mãe, Maria, irrompeu no quarto, segurando o celular dele nas mãos trêmulas. O que é isso, João? Mensagens para um homem. Você é homossexual, gritou ela, o rosto contorcido em choque e raiva, jogando o aparelho na cama como se fosse algo contaminado. João, ainda atordoado pelo sono, sentiu o mundo desabar ao redor dele. Ele havia escondido sua identidade por anos, mas agora, aos 22 anos, em plena Lisboa, o segredo explodia como uma bomba. O que viria a seguir seria uma cascata de decisões que mudariam tudo. Maria, uma viúva devota católica de 50 anos, criada nas tradições conservadoras do interior de Portugal, não conseguia processar a informação. Ela havia encontrado as mensagens por acidente, enquanto limpava o quarto, e o pânico a consumiu imediatamente. Isso não pode ser verdade. É uma fase, uma influência ruim da cidade grande, pensou ela, ignorando as evidências claras de afeto trocadas entre João e Miguel, seu amigo secreto. João, estudante de arquitetura na Universidade de Lisboa, sempre soubera de sua orientação sexual, mas o medo da rejeição familiar o mantivera em silêncio. Agora, confrontado, ele murmurou: Mãe, Sim, eu gosto de homens. Mas isso não muda quem eu sou. A reação de Maria foi imediata e visceral. Ela desabou no chão, chorando copiosamente, como se o filho tivesse morrido. Deus me perdoe, onde eu errei. Isso é pecado, João. Nós precisamos consertar isso, exclamou ela, entre soluços. João tentou se aproximar, mas ela o repeliu, o olhar cheio de uma mistura de amor e repulsa. Naquele momento, ele sentiu a primeira fissura em seu coração. O amor incondicional que sempre acreditara existir estava condicionado a normas que ele não podia cumprir. Maria, em sua mente, via isso como uma doença, influenciada pelas crenças da igreja local e pelas histórias de vizinhos que curavam filhos desviados com orações e terapias questionáveis. No dia seguinte, a tensão na casa pequena no bairro de Alfama era palpável. João tentou dialogar, explicando que sua sexualidade não era uma escolha, mas Maria já havia tomado uma decisão. Vou marcar uma consulta com o Padre António. Ele vai nos ajudar, anunciou ela, sem dar espaço para objeções. João protestou: Mãe, isso não é algo que se cura. Eu sou assim. Mas ela o interrompeu, os olhos flamejantes: Você não sabe o que está dizendo. A sociedade aqui em Portugal ainda não aceita isso. Pense na sua avó, na família. Se isso vazar, seremos ostracizados. João sentiu o peso da pressão social. Em uma cidade progressista como Lisboa, mas com raízes conservadoras, ser gay ainda carregava estigmas, especialmente em círculos familiares tradicionais. Miguel, o rapaz por quem João se apaixonara, era um colega de universidade, um artista de 23 anos vindo do Porto. Eles se conheceram em uma aula de desenho, e o que começou como amizade evoluiu para algo mais profundo. Miguel era aberto sobre sua sexualidade, vivendo com liberdade, mas João sempre hesitava, temendo a exposição. Agora, com a descoberta, João ligou para Miguel em pânico. Minha mãe encontrou as mensagens. Ela surtou, confessou ele, a voz trêmula. Miguel tentou acalmá-lo: João, você precisa ser forte. Fale com ela, explique. Eu estou aqui. Mas João duvidava: e se ela me obrigar a parar de te ver? E se ela contar para todo mundo? Maria, enquanto isso, não perdia tempo. Ela contatou o Padre António, um homem idoso e rígido da paróquia local, conhecido por suas visões conservadoras. Padre, meu filho está confuso. Ele acha que é homossexual. O que faço? Perguntou ela, desesperada. O padre respondeu com calma: Maria, isso é uma tentação do diabo. Há terapias de conversão que podem ajudar. Eu conheço um terapeuta em Coimbra que trabalha com casos assim. Maria agarrou-se a essa esperança como um náufrago a uma tábua. Ela via isso não como rejeição, mas como salvação para o filho, ignorando os estudos que condenavam tais práticas como abusivas. João, sentindo a armadilha se fechando, decidiu confrontar a mãe novamente. Mãe, eu não vou para nenhuma terapia. Isso é quem eu sou, disse ele firme, mas com os olhos marejados. Maria rebateu: Você vai sim, ou eu conto para sua tia e para o resto da família. Pense no escândalo.
Era uma ameaça velada, mas real. João sentiu a traição. A mulher que o criara agora usava o amor como arma. Ele saiu de casa, vagando pelas ruas íngremes de Alfama, o Tejo ao fundo brilhando sob o sol. Porque isso tem que ser tão difícil, pensou ele, o conflito interno rasgando sua alma. Miguel o encontrou em um café à beira-rio. Você não pode deixar ela te controlar assim, disse Miguel, segurando sua mão discretamente. João assentiu, mas o medo persistia. E se eu perder tudo? Minha família, minha casa. Miguel respondeu, mas e se você ganhar a liberdade de ser você mesmo? Era o primeiro vislumbre de esperança, mas João sabia que o caminho seria cheio de espinhos. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou Maria rezando o terço, os olhos inchados. Filho, eu faço isso por amor, murmurou ela. João não respondeu, mas em seu coração, a semente da rebelião germinava. Os dias seguintes foram um turbilhão. Maria marcou a consulta em Coimbra, uma viagem de trem de 3 horas. João relutou, mas a pressão era imensa. Se você não for, eu vou sozinha e conto tudo, ameaçou ela. Ele cedeu, não por convicção, mas por exaustão. No trem, o silêncio entre eles era ensurdecedor. João olhava pela janela, vendo as colinas verdes de Portugal passarem, pensando em Miguel. Isso é uma traição a mim mesmo, refletiu ele, o peito apertado. Chegando ao consultório, o terapeuta, Dr. Sousa, um homem de meia idade com ar paternal, recebeu-os. João, sua mãe me contou tudo. Vamos trabalhar para alinhar seus desejos com o que é natural, disse ele, com um sorriso forçado. João sentiu náuseas. As sessões envolviam questionamentos sobre sua infância, sugestões de que traumas o tornaram gay, e exercícios para reorientar atrasos. Era pseudociência disfarçada de ajuda, banida em muitos lugares, mas ainda praticada em cantos conservadores de Portugal. Após a primeira sessão, João saiu abalado. Isso é tortura, mãe. Eles estão me dizendo que sou errado, explodiu ele no hotel. Maria defendeu, é para o seu bem. Pense no seu futuro, no casamento, nos netos que eu nunca terei se você continuar assim. João rebateu, e o meu felicidade? Isso não conta. Era o início de uma guerra de palavras, cada um defendendo seu ponto de vista com ferocidade. De volta a Lisboa, João procurou Miguel para desabafar. Ela me levou para uma terapia de conversão. É horrível, contou ele, chorando nos braços do amado. Miguel ficou furioso, isso é abuso. Você precisa denunciar. Mas João hesitava, ela é minha mãe. Eu a amo. Miguel insistiu, amor não justifica dano. Aquela conversa plantou dúvidas em João, talvez fosse hora de escolher entre família e autenticidade. Maria, por sua vez, sentia o peso da decisão. No confessionário, perguntou ao padre António, estou fazendo o certo? O padre respondeu, sim, Maria. Salvar a alma dele é o maior ato de amor. Mas no fundo, ela duvidava, lembrando do filho feliz na infância. E se eu estiver errada, pensou ela, mas o medo da sociedade a impelia adiante. João começou a se distanciar, passando mais tempo com Miguel. Eles passeavam pelo bairro alto, desfrutando momentos roubados de afeto. Mas o segredo pesava. Um dia, Maria os viu juntos em um parque, de mãos dadas. O choque a fez confrontá-los na rua. Quem é esse? O culpado pela sua confusão, gritou ela para Miguel. João interveio, mãe, pare. Ele é meu namorado. Maria desmaiou dramaticamente, forçando João a levá-la para casa. Esse incidente marcou o ponto de virada. Maria, recuperada, decretou, ou você termina com ele, ou sai de casa. João, coração partido, respondeu, então eu saio. Ele pegou suas coisas e foi morar com Miguel em um apartamento pequeno no Chiado. A liberdade veio com um preço, a solidão da rejeição familiar. A vida com Miguel era um oásis em meio ao caos. No apartamento apertado mas acolhedor, João finalmente respirava livremente. Aqui eu posso ser eu mesmo, disse ele uma noite, enquanto cozinhavam juntos. Miguel sorriu, é assim que deve ser. Mas o fantasma da mãe pairava. João recebia mensagens diárias de Maria, volte para casa, filho.
Podemos consertar isso. Cada uma era uma punhalada, misturando amor e manipulação. Maria, sozinha na casa de Alfama, afundava em depressão. Ela frequentava grupos de apoio para pais de filhos desviados, organizados pela igreja. Lá, ouvia histórias semelhantes, mães que salvaram filhos com persistência. Você precisa ser firme, aconselhavam elas. Mas no silêncio da noite, Maria chorava, questionando suas crenças. Deus realmente condena o amor, pensou ela, mas as doutrinas a ancoravam. João, enquanto isso, enfrentava desafios no trabalho. Como estagiário em um escritório de arquitetura, rumores sobre sua sexualidade começaram a circular após uma postagem inocente no Instagram com Miguel. Um colega conservador comentou: em Portugal, ainda há quem não aceite isso. Cuidado. João sentiu o estigma social. Embora o país tivesse legalizado o casamento gay em 2010, preconceitos persistiam em ambientes tradicionais. Uma noite, Miguel propôs: vamos oficializar. Casar. João hesitou. Como minha mãe assim? Seria como uma declaração de guerra. Miguel insistiu: é uma declaração de amor. João concordou, mas o medo corroía. Ele tentou reconciliação, ligando para Maria. Mãe, eu te amo, mas preciso viver minha vida. Ela respondeu: então viva sem mim. O clique do telefone ecoou como um adeus. Maria, impulsionada pelo desespero, tomou uma medida extrema. Ela contatou a tia de João, Rosa, uma mulher influente na família. Rosa, João é gay. Ele saiu de casa por causa de um homem. Rosa, chocada, organizou uma intervenção familiar. Vamos trazê-lo de volta ao caminho certo, disse ela. Maria concordou, ignorando o dano potencial. A intervenção aconteceu em uma reunião familiar no interior, em Braga, onde a avó de João morava. João foi convidado sob pretexto de uma festa de aniversário. Ao chegar, encontrou a família reunida, mãe, tia, primos, todos com expressões graves. João, senta. Precisamos falar, disse Maria. Ele percebeu a armadilha: isso é uma emboscada. Tia Rosa tomou a palavra: sua mãe nos contou tudo. Isso é contra nossos valores. Você precisa de ajuda. João explodiu: valores? Que valores são esses que rejeitam o amor? Argumentos voaram, primos defendiam a tradição, enquanto João argumentava pela aceitação. Maria chorou: eu só quero o melhor para você. João rebateu: o melhor é me aceitar como sou. Ele saiu furioso, cortando laços com a família estendida. De volta a Lisboa, Miguel o consolou. Você tem a mim agora. Mas João sentia a perda profunda. Eles eram minha raiz, lamentou ele. Miguel sugeriu terapia real, não de conversão, para lidar com o trauma. João começou sessões com um psicólogo progressista, explorando seus conflitos internos. Você não é quebrado, disse o terapeuta. Pela primeira vez, João acreditou. Maria, abalada pela intervenção falha, questionou suas ações. Ela pesquisou online, secretamente, sobre homossexualidade. Artigos sobre direitos LGBT em Portugal a fizeram duvidar. E se eu estiver errada, pensou ela. Mas o orgulho a impedia de recuar. Em vez disso, ela intensificou. Contratou um detetive para vigiar João, na esperança de encontrar provas para confrontá-lo. João descobriu a vigilância ao notar um homem estranho o seguindo. Confrontando Maria por telefone: você contratou alguém para me espiar? Isso é loucura. Maria defendeu: é por preocupação. João cortou o contato, bloqueando o número. A traição era profunda, a mãe que o protegia agora o invadia. Miguel, vendo João sofrer, propôs uma viagem para o Algarve, para relaxar. Lá, nas Praias Douradas, eles reconectaram. Vamos construir nossa família, disse Miguel. João assentiu, mas o passado assombrava. Uma ligação anônima da tia Rosa: sua mãe está doente. Venha. João duvidou, mas foi. Chegando, encontrou Maria fingindo fraqueza. Era uma mentira para te trazer aqui, admitiu ela. João furioso: você usa a doença para manipular. Maria implorou: termine com ele. Volte para casa.
João recusou. Não posso viver uma mentira. Ele partiu, coração endurecido. Essa manipulação foi o estupim para Miguel. Ela não para. Talvez precisamos de distância permanente. João concordou, mas o conflito interno o dilacerava, lealdade versus autopreservação. Maria, sozinha novamente, enfrentou a realidade. Amigas da igreja a abandonaram, julgando-a fraca. Ela procurou um grupo de apoio para pais de filhos LGBT, em Lisboa. Lá, ouviu histórias de aceitação. O amor vence o medo, disse uma mãe. Maria chorou, o primeiro passo para a mudança. João e Miguel planejavam o casamento em segredo, escolhendo uma cerimônia simples no cartório de Lisboa. Será nosso momento, disse João, excitado mas ansioso. Ele sonhava com reconciliação, mas a realidade era cruel. Uma carta anônima chegou: seu relacionamento é pecado. Para ou sofra consequências. João suspeitou da família. Maria, no grupo de apoio, lutava com suas crenças. Meu filho é feliz assim, questionava ela. Uma palestrante, uma psicóloga, explicou: a homossexualidade não é escolha nem doença. Tentativas de mudança causam dano. Maria lembrou das sessões de conversão e sentiu culpa. Eu machuquei ele, admitiu para si. João enfrentava pressão no trabalho. Seu chefe, sabendo da orientação, o relegou a projetos menores. Em Portugal, clientes conservadores não gostam disso, justificou. João protestou: isso é discriminação. Mas o medo de desemprego o silenciou. Miguel encorajou: lute pelos seus direitos. Há leis aqui. Uma noite, João recebeu uma ligação da avó: sua mãe está mudando. Venha falar. Cético, ele foi. Encontrou Maria mais suave. Eu li coisas. Talvez eu esteja errada, disse ela. João cauteloso: então me aceito com Miguel. Maria hesitou: preciso de tempo. Era um progresso, mas lento. O casamento se aproximava. João convidou Maria, mas ela recusou: não posso aprovar. João magoado: então perca seu filho. No dia, na cerimônia, apenas amigos. Eu te amo, jurou João a Miguel. Mas a ausência familiar doía. Maria, em casa, regretou. Ela visitou o terapeuta de conversão, confrontando-o: você mentiu. Isso não cura. Dr. Sousa defendeu: é fé. Maria saiu, enfurecida consigo mesma. João, recém-casado, enfrentou um revés. Miguel foi promovido e transferido para Madrid. Venha comigo, pediu. João hesitou. E minha vida aqui? Minha mãe. Era uma escolha, amor versus raízes. Maria, impulsionada pela culpa, procurou João. Eu errei. Me perdoe, disse ela, chorando. João surpreso: por que agora? Maria explicou o grupo: aprendi que amor não tem condições. Eles se abraçaram, o primeiro passo para a cura. Mas a reconciliação foi testada. Tia Rosa descobriu o casamento e espalhou para a família: João se casou com um homem. Escândalo. Primos cortaram contato. Maria defendeu: ele é meu filho. Aceitem ou percam a mim. Era sua primeira defesa pública. João decidiu ficar em Lisboa, com Miguel visitando. Podemos gerenciar, disse. Mas a distância tensionava o relacionamento. Miguel sentiu ciúmes: você prioriza sua mãe. João negou, mas dúvidas surgiram. Maria se envolveu em ativismo LGBT, surpreendendo todos. Ela participou de uma marcha no Pride de Lisboa, carregando uma placa: Mães pelo Amor. João viu na TV e chorou: ela mudou. Um confronto final com a família em Braga. Maria enfrentou Rosa: você é hipócrita. Deus ensina amor, não ódio. Rosa rebateu: tradição. Mas Maria venceu, ganhando aliados. João e Miguel superaram a distância, com Miguel voltando. Nossa família inclui sua mãe agora, disse Miguel. João sorriu, curado. Mas nem tudo era perfeito. Preconceitos sociais persistiam, e João questionava: valeu o preço?
Com a reconciliação, João e Maria reconstruíam laços. Jantares semanais, conversas honestas. Conte sobre Miguel, pedia Maria. João compartilhava, e ela ouvia sem julgamento. Mas sombras do passado surgiam, Maria ocasionalmente escorregava em comentários conservadores. Desculpe, hábito velho, dizia ela. João no trabalho lutava contra a discriminação. Ele denunciou o chefe à Comissão de Direitos Humanos. Portugal tem leis contra isso, argumentou. O processo foi estressante, mas vitorioso, promoção e desculpas. Você me inspirou, disse Miguel. Maria enfrentava a rejeição da igreja. Padre Antônio a repreendeu, você se rendeu ao pecado. Ela respondeu, não, ao amor. Ela mudou de paróquia, encontrando uma mais inclusiva. Um novo conflito, Miguel quis adotar. Uma criança precisa de pais, disse. João concordou, mas Maria reagiu, e a sociedade? Crianças sofrem bullying. João rebateu, melhor do que crescer em mentira. Maria refletiu, eventualmente apoiando, se vocês amam, será bom. O processo de adoção em Portugal era rigoroso para casais gays. Avaliações, entrevistas. Um assistente social questionou, e a família de origem? João mencionou a mãe, ela nos apoia agora. Maria testemunhou, meu filho é um ótimo homem. Mas traição veio de dentro. Um primo, invejoso, vazou fotos do casamento para a imprensa local. Filho de viúva conservadora casa gay, manchetes. João furioso, por quê? Maria confrontou o primo, você destruiu privacidade. A família se dividiu mais. João sofreu assédio online. Comentários odiosos, volta ao armário. Miguel protegeu, ignore. Mas o estresse afetou a saúde de João, ansiedade alta. Maria, sentindo culpa, publicou uma carta aberta em um jornal. Eu tentei curar meu filho gay. Estava errada. Amor é amor. Virou viral, ganhando apoio e ódio. Ela enfrentou ameaças, mas persistiu, pelo meu filho. João admirou, você se tornou ativista. Maria riu, por necessidade. O clímax veio quando o padre Antônio processou Maria por difamação, alegando que ela o caluniou ao criticar terapias de conversão. Isso é guerra, disse João. Eles contrataram advogado, expondo práticas ilegais. No tribunal em Coimbra, testemunhas, vítimas de conversão contaram horrores. Maria Depos, eu machuquei meu filho por ignorância. O juiz condenou o padre, banindo a prática localmente. Vitória, mas custo alto, Maria perdeu amigos antigos. Valeu? Perguntou ela. João, sim, salvou outros. Com a adoção aprovada, eles receberam uma menina, Ana. Nossa família, disse João. Maria como avó, eu te amo, netinha. Mas dúvidas persistiam. João questionava escolhas passadas, e se eu tivesse fingido? Miguel, você seria infeliz. A vida com Ana trouxe alegria, mas desafios. Bullying na escola, seus pais são gays. Ana chorava. João explicava, amor vem em formas diferentes. Maria ajudava, conte comigo. Sociedade portuguesa evoluía, mas lenta. Um referendo sobre direitos LGBT polarizava. João e Miguel ativistas, marchando. Maria juntou-se, pelas futuras gerações. Conflito interno em Maria, sonhos de netos biológicos. Mas Ana é perfeita, concluía ela. João enfrentou crise, oferta de emprego em Berlim. Melhor salário, aceitação total. Miguel apoiou, vamos. Mas deixar Portugal? E minha mãe? Maria incentivou, vá. Eu visito. Decisão dolorosa, aceitar. Preparativos, adeus. Antes da partida, reunião familiar reconciliadora. Tia Rosa pediu perdão, eu errei. Abraços, lágrimas. Em Berlim, nova vida. Ana se adaptou, João prosperou. Mas saudades de Lisboa. Chamadas diárias com Maria, sinto falta. Maria viajou para visitar. Alemanha é fria, mas vocês brilham.
Ela viu felicidade genuína. Retorno, reflexão. João escreveu um livro sobre sua jornada, Amor contra Preconceito. Best-seller em Portugal, inspirando muitos. Maria, orgulhosa, meu filho, herói. Mas tragédia, Miguel acidentado. Hospitalizado, João ao lado. Maria voou, estou aqui. Miguel recuperou, fortalecendo laços. No final, João ponderava, todo sofrimento levou a isso. Com o tempo, a família se solidificou. Ana crescia forte, consciente de sua origem. Tenho 2 pais e uma avó guerreira, dizia. João e Miguel, casados há anos, exemplificavam resiliência. Maria, aos 60, fundou uma ONG para pais de filhos LGBT. Palestras por Portugal, não repitam meus erros. Ela salvou famílias, redimindo-se. João retornou a Lisboa para lançamento do livro. Evento lotado, Maria no palco. Ele me ensinou amor verdadeiro. Mas sociedade ainda dividida. Ataques conservadores, destruição da família tradicional. João respondia em debates, família é amor, não forma. Um último conflito, Ana questionou raízes. Porque vovó tentou mudar você. João explicou honestamente, medo e ignorância. Mas ela mudou. No crepúsculo de Lisboa, João refletia no mirador da Senhora do Monte. Valeu cada lágrima. Ele sorriu, sabendo a resposta. Você acha que tentar curar a homossexualidade é um ato de amor ou de violência?